Bom dia, 1001, bom dia, 1004. A gente corrigiu aí na última aula que eu enviei, né, a semana 1 até a questão 5, e eu fiquei de enviar a correção das demais, tá? É um assunto que abordaria mais até de 4 aulas, tá? Que são os produtos notáveis e a fatoração deles. Então, lá na questão 6, fala assim: aplicando os produtos notáveis, desenvolva e reduz as seguintes expressões, tá? Então, eu coloquei aqui porque a visualização é melhor, né? É mais visível e, além disso, me dá espaço para resolver. A primeira expressão que ele colocou na letra A é x menos 3 quadrado mais x mais 3 ao quadrado. Aqui, quando eu tenho, né, isso aqui é o produto da diferença de dois termos, e aqui é o produto da soma de dois termos, tá certo? Então, o quadrado da diferença entre dois termos e o quadrado da soma de dois termos. É uma outra forma de se expressar a mesma coisa. Então, a primeira noção que você terá que ter e lembrança é que quando eu tenho um quadrado da diferença, o que que acontece? Quadrado da diferença de dois termos, ó, quadrado da diferença entre dois termos, o A e o B. Para eu desenvolver isso, eu posso aplicar a propriedade distributiva, que é fazer isso aqui. A menos B quadrado é A menos B que multiplica A menos B. E aí você faz toda a distributiva, todos os cálculos, e você encontra o resultado. Ou você lembra que isso já está pronto. Para eu resolver isso, sempre eu vou encontrar como resposta o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Isso aqui, ó, para quem memoriza, é muito mais rápido, tá? E quando for mais A mais B ao quadrado, ou seja, o produto entre a soma de dois termos. Ou a outra leitura, que é o quadrado da soma de dois termos. Direto, né, eu posso fazer que é A ao quadrado mais duas vezes o valor do primeiro vezes o valor do segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. E é isso que a gente vai usar ali. A intenção aqui é usar as fórmulas, ok? Então, vamos lá. Primeiro termo, x, segundo termo, 3, ao quadrado. Para desenvolver, quadrado de x, x quadrado, duas vezes esse, 2 vezes 1 que está aqui, 2 vezes 3, 6. Como é negativo, aqui fica negativo e repete o x. Mais o quadrado do segundo termo, 3 ao quadrado é 9. Somado com esse aqui. Desenvolvendo esse produto notável, a gente vai ter um trinômio, né? Que a gente chama de trinômio quadrado perfeito. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, duas vezes o x vezes o 3, 6x, mais o quadrado do 3, que é 9. Menos 6x com mais 6x são valores opostos, então a soma deles dá zero. Por isso, eu posso aplicar a técnica do cancelamento. Então, eu só posso somar quando os expoentes forem os mesmos, né? A parte literal for igual. Um x quadrado mais um x quadrado, 2x quadrado. E 9 somado com 9, 18. Tá lá. Na letra B, ele colocou a expressão, só que aqui é a diferença, o cubo da diferença de dois termos, tá certo? O cubo da diferença, sempre que você fizer essa multiplicação, você teria que fazer isso aqui, ó. X menos cubo quadrado. X menos cubo quadrado é x menos y, que multiplica x menos y ao quadrado. Então, você teria que desenvolver isso aqui. Isto é a fórmula que a gente já citou lá em cima. Ou você põe x menos y, que multiplica x menos y, que multiplica, e isso dá um trabalho incrível. Ainda mais se aparecer aqui, por exemplo, assim, ó, 3. Isso aqui vai ficando cada vez maior. Então, te aconselho a memorizar a fórmula. Sempre que você for fazer
o cubo da diferença entre dois termos, o que você vai ter? Sempre o cubo do primeiro menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do terceiro. Isso quando for menos aqui entre eles. Quando for mais, aqui fica tudo mais. Não existe negativo, tá? E isso aí, pessoal, é memorização mesmo. Não tem como ser diferente. E aconselho também, quando for valores mais altos, faça no rascunho, tá? Então, ó, x menos cubo, x menos y ao cubo. Sempre vai ser o cubo do primeiro. O primeiro termo é x, o segundo termo é y. Então, cubo do primeiro, x ao cubo. Menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o y. Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, que é y ao quadrado. Menos o cubo do segundo. Tá aqui o meu o cubo da diferença. Menos, aí aqui a gente tem um x multiplicando esse resultado. Isso aqui é o quadrado da soma. O quadrado da soma é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Descendo aqui, o que eu fiz? Eu apliquei a distributiva, ou seja, eu multipliquei menos x com cada um desses elementos. Então, eu vou ter menos x ao cubo, menos 2x quadrado y, menos vezes mais menos, eu vou ter xy ao quadrado. E para reduzir, eu tenho que lembrar que a parte literal, ou seja, a parte que tem letra, tem que ser igual para que a gente possa somar ou subtrair. Quando eu olhei, x cubo e x cubo são opostos, então eu cancelei. Eu marquei aqui de vermelho e azul os iguais, porque eu só posso somar o parte literal igual. Menos 3x quadrado y menos 2x quadrado y é menos 5x quadrado y. Mais, aqui de azul, ó, parte literal xy quadrado, xy quadrado. Então, somando esses dois, mais 3 com menos 1 que está aqui, ninguém vê, é mais 2. E a parte literal é repetida. Menos y ao cubo. A letra C, a gente vai ter quadrado da soma de dois termos. Só que aqui complica um pouco, porque eu tenho um valor aqui e ainda tenho um expoente. Então, eu tenho que tomar um cuidado, que senão o risco de errar é muito grande. E aqui é o cubo da diferença. Então, a gente vai aplicar a fórmula porque é muito mais rápido. Quadrado do primeiro termo seria 2a ao quadrado. Só para te mostrar aqui, porque é a primeira que a gente corrige, 2a ao quadrado. Elevo 2 e elevo a. 2 ao quadrado é 4, a ao quadrado tem um expoente, 1 vezes 2, 2. 4a quadrado, que está aqui, ó. Mais, que está aqui, o que a gente faz? 2 vezes o primeiro termo, que é 2a, vezes o segundo termo, que é 5b ao quadrado. Aí, eu vou multiplicar o 2 com 2 e com 5. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. O A não tem semelhante, repete. E o B também. Então, 20AB quadrado. Mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 5B ao quadrado. Isto ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. E B quadrado ao quadrado, você repete a letra e multiplica esses dois aqui. 2 vezes 2, 4. 25B4, tá? Então, agora a gente vai, só para você entender o que eu estou fazendo. O menos 3 multiplica o cubo da diferença. Cubo da diferença, você tem que ir lá na sua fórmula, que eu deixei em vermelho aqui, ó. Se é menos, é a ao cubo, ou seja, o primeiro ao cubo. 3a, eu falo que eu vou direto e acabo não indo. 3a ao cubo é 3 ao cubo, 27. E a ao cubo é a, isso aqui tem 1 vezes 3, 3. 27a ao cubo.
menos da fórmula. 3 vezes o primeiro, quem é o primeiro? 3A. Só que A ao quadrado vezes o B. O segundo termo aqui é B. Então, você vai fazer a potência primeiro. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 3, 27. A ao quadrado é A quadrado. B. 27, A quadrado, B, né? Eu coloquei pulba aqui. Oh, Senhor. Vamos trocar aqui, né? Aí eu vou trocar tudo de novo, viu? Que erra. Caramba. Ah, não, tá aqui, ó, tá certo. 27A quadrado B. Aí você vai fazer o segundo, só que o segundo, pela fórmula, é mais. E é 3 vezes o primeiro, 3 vezes 3A, 9A. Vezes o segundo ao quadrado, B quadrado. Então, é 9AB quadrado menos o cubo do segundo. E o segundo é B. E o cubo de B é B ao cubo. Bom, o que eu fiz de novo? O menos 3 está multiplicando cada elemento aqui de dentro. Então, você vai ter que aplicar a distributiva. 3 vezes 27, 81. A ao cubo. Menos, porque menos com mais é menos. Menos vezes menos vira mais. 3 vezes 27, 81. 81A quadrado B. Menos vezes mais, menos. 3 vezes 9, 27. AB quadrado. Menos com menos vira mais. E 3 vezes 1, que tá aqui, ó, 3b quadrado. E aí, eu associei as únicas duas parcelas ou termos que dá para associar é AB quadrado. E 20AB quadrado menos 27AB quadrado é menos 7AB quadrado, certo? Aí eu repeti os demais. Por quê? Não tem parte literal igual para eu associar. Aí vem a letra D. Na letra D, a gente tem, graças a Deus, não é cubo, é quadrado da diferença e quadrado da soma. Quadrado do primeiro é m ao quadrado. 2 vezes esse, 6mn. Mais o quadrado do segundo. O quadrado de 3n é 9n ao quadrado. Menos o quadrado do primeiro, mais 2 vezes esse, 6mn. Mais o quadrado desse, 9n quadrado. O menos aqui é como se fosse menos 1 que multiplicasse. Você muda o sinal de todos. Foi o que eu fiz. Alterei o sinal de todos eles, ó. E aí, eu vou associar. Mais m quadrado com menos m quadrado são opostos, a soma é zero. Cancelei. 9n quadrado com menos 9n quadrado, também fiz o cancelamento. Então, sobrou menos 6mn com menos 6mn. Nesse caso, não são opostos, né? Então, menos 6 com menos 6, menos 12mn. Eis a resposta. A questão 7, eu já coloquei aqui para vocês, ele pediu para fazer uma experiência, não sei o quê. Enfim. Aí, calcule agora a área do quadrado, desenvolvendo a expressão de produto notável. Quadrado está sempre associado à área de um quadrado. Para eu achar a área de um quadrado, eu multiplico lado vezes o lado. Só que no quadrado, se aqui for 5, aqui também é 5. Então, seria 5 vezes 5, que são 5 ao quadrado, correto? Bom, aqui é 3x mais 2y. Então, é 3x mais 2y ao quadrado, ou seja, é o quadrado da soma de dois termos. Quadrado do primeiro, 3x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Eu coloquei para poder memorizar, fixar. 3x quadrado, 9x quadrado. 2 vezes 3, 6, com 2, 12. E repete a parte literal, x, y. Mais 2 ao quadrado são 4, y quadrado. Não há o que ser feito aqui. Então, parou por aí, tá bom? Na próxima questão,
ele coloca para você o cubo, né? Calcule o volume do cubo. Toda vez que eu tenho o cubo da soma ou da diferença, refere-se ao cálculo do volume, ou seja, do espaço ocupado por um cubo, certo? A aresta do cubo aqui, ó, é 2A mais 3B. Se fosse um cubo de aresta 2, perdão o desenho, mas dá para visualizar. Se a aresta for 2, e aqui 2, aqui também 2, porque é cubo. Para calcular o volume ou espaço ocupado por esse cubo, o que você faria? 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 ao cubo, tá certo? Então, se fosse 2 mais A, 2 mais A, 2 mais A, seria 2 mais A ao cubo. Eu teria o cubo da soma de dois termos. Então, vamos lá. Lembrando que a regra é sempre a mesma. Vai ser sempre o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Desenvolvendo isso tudo, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que são 8. A ao cubo e ao cubo, multiplica os expoentes. A nona. 3 vezes 2, 6, vezes 2. Eu coloquei... não, aqui, ó. Tem a potência. 2 ao quadrado são 4. 3 vezes 4, 12. Vezes 2, 24. A2B. 3 vezes 2 vezes 2b quadrado. Não pode fazer o que eu fiz lá, porque tem o quadrado. 2 ao quadrado são 4. 3 vezes 2, 6, vezes 4, 24. AB quadrado. Mais 2 ao cubo é 8b ao cubo. E não tem nenhum termo semelhante. A resposta final está dada aí para vocês. A questão 8 tem algo errado com ela. Por quê? Ele coloca a quadrado mais b quadrado. E aqui, ó, eu não sei a operação, tem um sinal de interrogação. Aí eu faço uma outra interrogação, porque para eu resolver isso, eu teria que ter a quadrado menos b quadrado. E eu teria que ter uma outra informação aqui. Então, vou deixar essa questão sem resolver. Era para você refletir sobre as atividades. Te perguntou se houve alguma atividade que foi um desafio. Aposto que sim. Explique com suas palavras o que você entende por quadrado e por cubo de um binômio. Agora a gente já conversou, acho que você é capaz de responder essa pergunta. Aí ele vem com a fatoração. A fatoração, o que é uma fatoração? É você escrever a soma ou a diferença de dois termos como uma multiplicação. Eu coloquei com números no início aqui, porque eu acho que facilita. Você já é doutor e você sabe que 2 mais 12 são 14. Mas eu posso calcular isso de outra forma. Eu posso fatorar o 2 e o 12. Como que eu faço isso? Eu localizo o fator comum. Quando são números, o fator comum é o maior divisor entre os dois valores. Então, o maior divisor entre 2 e 12 é 2. Então, o que eu faço? Eu coloco 2 multiplicando um resultado. Como que eu obtive esse resultado? Achei o fator comum, coloco ele multiplicando, mas aí eu tenho que fazer a divisão de cada parcela pelo fator comum. 2 dividido por 2, 1. 12 dividido por 2, 6. Correto? Então, eu fatorei 2 mais 12. Só para você observar, o resultado é o mesmo. Porque se eu fizer 2 vezes 1, volta a ser 2. 2 vezes 6, volta a ser 12. Então, eu posso fazer 1 mais 6, 7. Vezes 2, 14. E se for a diferença, né? Vai ficar a mesma coisa, ó. 7 menos 21. A gente sabe que vai dar menos 14. Quem é o fator comum entre o 7 e o 21? O maior divisor, 7.
Então, o maior divisor vai multiplicar. Mas vai multiplicar o quê? O resultado da divisão de cada termo pelo fator comum. 7 dividido por 7, 1. E 21 dividido por 7, menos 3. 1 com menos 3 é menos 2. E menos 2 vezes 7 também é menos 14. Ou seja, se eu multiplicar o 7 por esse e o 7 por este, vai voltar. 7 vezes 1, 7. 7 vezes menos 3, menos 21. Isso é escrever uma expressão numérica na forma fatorada. E aí vem as expressões algébricas. Existem dois casos, né, em específico que são bem especiais, que é o quadrado da diferença entre dois termos. A forma fatorada disso vai ser sempre a soma dos dois termos multiplicado pela diferença entre eles. E mais uma vez, isto é memorização. Aqui é o cubo da soma entre dois termos. O cubo da soma vai ser o seguinte: é sempre o valor do primeiro, tá? Como que eu obtenho isso? Tirando a raiz cúbica aqui, ó. Raiz cúbica de x cubo é x. Raiz cúbica de y cubo é y. Então, vai ser sempre x mais y, que multiplica x quadrado mais x vezes y mais y ao quadrado. Tá aí na sua folha, na página 19, tá? Então, isso aqui, ó, eu nem vou continuar, porque já tá escrito aí. Se você tiver dúvida, me aciona, tá bom? E aí vem algumas atividades de fatoração. Eu espero que eu consiga fazer rapidamente isso. O que que acontece? Identifica assinalando o tipo de fatoração que se aplica a cada um dos binômios, tá? Aqui. Que tipo de fatoração que eu vou aplicar se eu quiser escrever isso na forma fatorada? Eu tenho 8p cubo mais q ao cubo, certo? Então, isso aqui é a soma de cubos? É a diferença de cubos? Ou é a diferença de quadrados? É a soma de dois cubos. Letra A, ou a primeira opção. Aqui, x a quarta e y a quarta também. Soma de cubos? Não, porque aqui o expoente é 4. Diferença de cubos? Não, porque o expoente é 4. Diferença de quadrados? Ô, professora, mas não é porque tem é 4. Só que x4 pode ser x quadrado ao quadrado, menos y quadrado também ao quadrado. Então, isso é a diferença entre quadrados, correto? Aqui, 125, R9 menos 1. Beleza. Quem é? Soma de cubos, diferença de cubos, poderia chutar, porque a diferença, é 9, nananã, deve ser diferença. Mas acontece que você tem que se perguntar o seguinte: esse número dá para ser escrito como cubo? Dá, porque 125 é a mesma coisa que 5 ao cubo, não é isso? R9 é a mesma coisa que R ao cubo ao cubo. Então, 125 R9 é 5, que multiplica R3, isso ao cubo. Se eu fizer isso, eu volto aqui. E o 1? 1 é a mesma coisa que 1 ao cubo. Então, isso aqui é a diferença de cubos. Tranquilo? E a questão 2. A gente vai ter um pouco de trabalho e o vídeo vai ficar meio extenso. Mas vamos tentar, né? O 2. Deixa eu ver onde que eu coloquei aqui, questão 2. Dada a fatoração, determine o binômio que gerou a fatoração, tá? Então, toda vez que eu vejo aqui um produto de um binômio por um trinômio, é provável que seja a soma ou a diferença de cubos,
correto? Para eu gerar, o meu tempo acabou, eu vou ter que fazer outro vídeo corrigindo a questão 2, ok?